Boa noite a todos. Com prazer estarmos aqui mais uma vez. E hoje nós iremos tratar de um tema, não espantem pelo título, influência espiritual. Nós iremos nos basear para citarmos alguns tópicos desta informação que agora iniciamos, questões do Livro dos Espíritos, uma parte do Livro dos Médiuns e o que a minha vivência por alguns centros que eu frequentei, seja como dirigente, seja como apenas um frequentador, em função das diversas cidades em que eu necessitei morar devido à minha profissão, e espero que sirva de oportunidade para que estudemos. Eu não estou impondo as informações, aquelas que eu extraio do Livro dos Espíritos dizem respeito a perguntas e respostas ali formuladas. Questões feitas por Kardec e resposta dada pelos Espíritos. Iniciemos numa época que já se vai há algum tempo, em que o Espiritismo, como dizia o saudoso José Herculano Pires, era um espiritismo igrejeiro. Ele se baseava praticamente em palestras, depois o passe e a água fluidificada. Ele dizia tal como numa missa. Por isso que ele usava a expressão espiritismo igrejeiro. Ele tentava a todo custo levar a mensagem de que o espiritismo precisa ser estudado. Lá no início, na introdução ao estudo da doutrina espírita, Kardec fala que o espiritismo necessita ser estudado de forma continuada e séria, a fim de conhecer efetivamente a sua filosofia e a sua ciência, para que as implicações decorrentes desse conhecimento tragam um melhoramento moral para aqueles que levarem a sério esse estudo. Mas, como disse, nós iremos citar inicialmente uma questão que é a 459. Diz assim essa questão. Troca de óculos. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, respondem os espíritos, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ora, esta pergunta e essa resposta, se pararmos ali, nós vamos entender que somos guiados, somos conduzidos pelos espíritos. Então, supondo que esta questão tenha sido estudada lá na época de 40, 50, 60 em diante, e o centro divulgava desta forma, começou o centro a se encher, devido a que mães, pais, irmãos, sei lá, chegavam e falavam: meu filho está sob influência espiritual. Meus filhos não dá certo no casamento. O trabalho está difícil, isso é influência espiritual. Eles estão sendo influenciados, obsidiados. Tem espírito mal perturbando-os assiduamente. E muitas vezes, quando estas informações eram postas a alguém num tipo do que hoje se chamaria de atendimento fraterno, levava-se
o nome dessa pessoa que se imaginava estar sofrendo essas influências ou essas perturbações para as chamadas reuniões de desobsessão. E ali, evocando ou não, manifestava-se o espírito e o dirigente ou os dirigentes, chamados de doutrinadores, procuravam convencer o espírito do mal que ele estava fazendo para aquele pobre encarnado. E levava-se ali, às vezes, minutos, 15, 20, 30 minutos. E depois de um certo tempo de convencimento forçado, o espírito saía arrependido pelo que ele tinha feito com aquele encarnado. E isso era registrado como mais um caso de desobsessão bem-sucedido. Isso se procedeu ao longo desses anos todos. Acredito que por uma miscigenação de sincretismo religioso. Acreditavam que os espíritos eram seres malignos que tiravam a confiança, depreciavam o pobre encarnado, levavam-no à doença, à loucura, ou quando não até a doenças. E isto em toda sorte de situações basicamente materiais. A vida do meu filho não anda boa, perdeu o emprego, separou-se da esposa, briga com os pais, bebe demasiadamente. Então esse foi o histórico em que o Espiritismo, o movimento do Espiritismo cresceu e ainda existe em várias casas espíritas esse tipo de procedimento. Ora, o que se observa daí é que os espíritos são seres que estão dirigindo os seres humanos encarnados, muitas vezes perturbando o seu bem-estar. Coitado dos encarnados que sofrem essas influências. Esta era a visão, e é ainda em alguns locais a visão que se tem acerca dos espíritos. Mas se continuarmos o estudo desta intervenção espiritual ou dessa influência espiritual, pulemos lá para 466, em que Kardec faz da seguinte forma a questão: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Olha a resposta que os espíritos nos dão. E que falta-nos o estudo pleno desta resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Comparemos a questão 459 com esta. Os espíritos nos dirigem. Mas aqui, por que eles nos influenciam? Nos influenciam porque nós os chamamos. Não os chamamos com o nosso
com a nossa voz ou até com o pensamento, mas pela nossa conduta. Continua lá na resposta. Se estás inclinado ao assassínio, por exemplo, virá uma horda de espíritos nos incentivando a esse gesto. Então, não são os espíritos que nos perturbam, nós é que os chamamos para que eles nos perturbem, para que eles nos causem esse mal. Então, o processo de orientação e esclarecimento a essa classe de espíritos tem que envolver o encarnado também, principalmente. Quando a mãe chega e reclama, mãe ou pai, sobre um filho que está numa determinada situação e diz ainda que está envolvido, antigamente dizia, é o inimigo dele do passado do qual ele prejudicou. Ora, que coisa absurda que se fazia. Então, nesse caso, temos que chamar o encarnado e falar, olha, você precisa se ajustar, porque se os espíritos estão te influenciando, você está dando uma brecha. Vamos analisar a sua conduta? Você analisa. Analisa diariamente o que tem feito para permitir que esses espíritos envolvam-se com você. Vemos uma outra questão em que Kardec ainda pergunta. Lá 467. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. E a seguinte, os espíritos, cuja influência é repelida pela vontade, renunciam às suas tentativas? Que queres tu que eles façam? Respondem os espíritos. Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguarda o momento favorável, como o gato espreita o rato. Outra questão. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Mais à frente, ele ainda fala assim. E se nós orarmos, iremos afastar a influência dos maus espíritos sobre nós? Ele responde, a oração ajuda, mas não resolve. É a vontade de se melhorar e a mudança no comportamento que se faz necessário para que nos livremos dessa influência. Então, analisemos bem que, a nosso ver, a grande maioria das chamadas reuniões de desobsessão que existem por esse Brasil afora, ela precisaria ser ajustada para uma situação mais objetiva. Ela ajudar primeiro o encarnado, porque se conseguir realizar uma espécie de retirada, né, do espírito que está influenciando o encarnado, se o encarnado não muda, outros espíritos virão a ocupar este lugar. Por isto que, quando nós falamos nas chamadas reuniões de desobsessão, não devemos proceder como se fosse um ato religioso, como se estivéssemos doutrinando espíritos malignos que estão perturbando os coitados dos encarnados. Nós deveríamos
cuidados encarnados, para que eles tenham a força necessária para se livrarem dessa influência perniciosa. Se isso ocorresse de fato, com persistência, com orientação segura, com atendimento fraterno consciente e objetivo, provavelmente a grande maioria das chamadas reuniões de desobsessão não teria sua necessidade. Espírito mau, nós somos espírito de terceira ordem. Então, espíritos ruins existem, encarnados e desencarnados. Então, a atitude do encarnado é que faz com que os desencarnados deles se aproximem, causando-lhe assim, devido à sua fraqueza de comportamento e de pensamento, esse tipo de influência. É fácil livrar-se dela? Não, não é fácil. Por isto que as casas espíritas conscientes deveriam buscar sempre estudo e orientação ao encarnado, a fim de que ele adquira força para repelir esta influência negativa que sobre ele atua. Vamos fazer um parênteses e lembrar de uma questão que tem lá na prece, lei da adoração. Kardec pergunta para os espíritos assim: pode o encarnado, pelas suas preces, alterar o curso das suas provas? Os espíritos dão uma resposta objetiva, mas muito objetiva, que todos deveríamos atentar. A prece dá força ao encarnado, mas é a mudança de comportamento que fará com que ele entenda que aquelas provas foram escolhidas por ele enquanto espírito. E se a prece for bem feita, os bons espíritos irão ali dar a força para que ele possa entender o seu caminho. Deus não dá o nosso sabor para alterar toda essa engenharia que envolve nós, seres encarnados, nas nossas provas. Fez uma prece, fez uma promessa, acabou as suas provas. Não, não é assim. Isso está bem delineado no contexto da visão espírita. E para isso, nós vamos citar um caso que está na Obsessão, no Livro dos Médiuns. Duas irmãs viviam sendo perturbadas, suas roupas eram rasgadas, enfim, diversas situações constrangedoras aconteciam sobre elas. E isto não parava. Então, alguém sugeriu que escrevesse a Kardec. Escreveram a Kardec contando a situação. E Kardec levou esta questão até os espíritos. E vamos ver a resposta aqui para vocês entenderem o que efetivamente estava ocorrendo. O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir a seus espíritos protetores para não abandoná-las. E não tenho melhor conselho a lhes dar que descerem em sua consciência para isso e confessarem a si mesmas e examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Não diga caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem conter as suas e não justificam por seus atos piedosos o desejo que têm de se verem livres daquele que os atormenta. Entretanto, se chegam a se melhorarem, seus anjos guardiães se aproximarão delas, e apenas sua presença bastará
para afastar o espírito mau que não se agarrou a uma delas, sobretudo, senão porque seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repreensíveis ou de pensamentos maus. O que necessitam são fervorosas preces por aqueles que sofrem e, sobretudo, a prática das virtudes impostas por Deus a cada um segundo sua condição. Aí Kardec comenta. Ante a observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez seria preciso adoçá-las para transmiti-las, o Espírito ajuntou. Devo dizer o que disse e como disse, porque as pessoas em questão têm o hábito de crerem que não fazem mal com a língua, ao passo que o fazem e muito. Eis porque é necessário ferir seu espírito, de maneira que seja para elas uma advertência séria. Ora, por que então ocorre a influência espiritual ruim? Por nossa culpa. Nós é que temos no nosso pensamento e na nossa vontade, na nossa ação, comportamentos inadequados. E espíritos que se afinizam com esse tipo de comportamento se aproximam de nós e nos incentivam, nos estimulam, e os bons espíritos se afastam. Era comum as pessoas dizer, eu tenho um guia forte, que não deixa esses espíritos ruins de mim se aproximarem. Grande balela, grande mentira. Se eu tenho comportamento ruim, posso ter certeza. Espíritos ruins, perversos, maus, brincalhões, perturbadores, perturbados, etc., vão se aproximar de mim e continuar nos incentivando. Por isso que, como sugestão, deixaria aqui uma parte para que leiam com atenção os espíritos protetores e sua função. O que eles fazem junto a nós? Estão nos protegendo para que evitemos a cair? Não. Estão nos protegendo para que os espíritos ruins não nos envolvam? Não. Estão atendendo aos nossos desejos, atos e ações. Se agimos bem, eles estão a nos incentivar. Se todas as noites, antes de deitarmos para o nosso sono reparador, mantivéssemos em pensamento, tranquilamente, uma ligação estreita com os nossos amigos espirituais, eles estariam continuamente a nos incentivar para que saibamos entender as nossas provas, porque são necessárias para o nosso crescimento intelectual e espiritual. Não vão nos carregar, mas vão nos estimular para que saibamos, quando um ato desagradável nos aconteça, nós tenhamos a força para compreender e sair desse ato indesejável. Por isso que reitero a leitura tranquila desta parte, para que busquemos entender que o Espiritismo, como doutrina filosófico-comportamental, está a nos trazer a oportunidade para que cresçamos. E esse crescimento, para nós espíritos de terceira ordem, está ligado exatamente à nossa condição intelectual e moral. Sairmos dessa faixa que ainda estamos, buscarmos entender a nossa estadia aqui, porque por necessidade, nós seres encarnados temos um corpo, um cérebro que impede que tenhamos de forma nítida
lembrança das provas que escolhemos. Mas se o contato com os nossos amigos espirituais for constante e ativo, nós poderemos não ter a lembrança nítida, mas teremos estímulos sobre estas escolhas. E eles estarão a nos ajudar. Futuro das reuniões de desobsessão tenderá a desaparecer. Se nós espíritas entendermos bem esse capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, como deles se afastar e principalmente como se aproximar dos bons espíritos, sejam espíritos familiares, sejam os nossos espíritos guardiães. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Assim seja. Graças a Deus.